Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Maurício. Você está satisfeito com o que foi apresentado em campo, com rendimento, apesar da partida complicada, ou já estava esperando um pouco mais para essa estreia? Boa noite. Quando fechou na roda lá no vestiário, eu falei para eles que o nosso nível de exigência em relação ao rendimento ele tem que subir. Porém, não era nada que eu não pudesse esperar, né? Nós pegamos uma equipe que vem bem jogada, fez uma seletiva toda. A nossa equipe, apesar de estar treinando durante um mês, só teve a integração desses atletas que estavam disputando o Brasileiro pelo profissional do Flamengo na segunda-feira. Então, nós tivemos uma sessão de treino com o elenco completo. E mesmo treinando ao mês, nós só conseguimos fazer um amistoso. Então, eu sabia que nós íamos ter dificuldade. E encaramos uma equipe que veio para jogar por uma bola muito fechada, muito atrás, né? A gente teve o controle do jogo em relação à posse, mas não fomos tão efetivos à baliza adversária, né? A gente conseguiu finalizar 14 vezes, 6 delas, se não me engano, no gol. Tivemos 60% de posse de bola, mas é claro, né? Eu já falei para eles têm que entender que a gente sai muito feliz com a vitória, porque na estreia, né? É bom a gente lembrar que o Flamengo não perde em estreia de Carioca há 15 anos e a última derrota ela foi justamente para o Nova Iguaçu, que tem, né, sempre montado boas equipes. Então, mesmo a gente não fazendo a melhor partida, foi importante a gente sair com a vitória. Beleza. Pergunta do Pedro Henrique Torres, da SPN. Boa noite, Maurício. Houve alguma conversa sua com o Rogério Ceni sobre a ideia de jogo dessa equipe no início do Carioca, preparar alguns desses garotos para o grupo inicial nessa temporada? Então, o Rogério Ceni me deixou muito à vontade, falou para que eu tivesse tranquilidade para tocar esse projeto momentâneo aí, da forma como a gente entendia ser melhor. É claro que a gente tenta espelhar uma maneira de jogar, mas nem sempre é possível, até porque você tem que ter peças que também, né, que se espelhem, né? Mas o que me deixa satisfeito foi a confiança que ele passou e a tranquilidade para que eu pudesse exercer o trabalho nesse início. Pergunta do Fred Uber, do Globo Esporte. Boa noite, Maurício. Para o próximo jogo, já existe a chance de estreia do Bruno Viana e a participação do Michael, do PP e do Hugo Moura? Existe a chance do Michael, do Hugo Moura e do PP, mas o Bruno Viana não, né? Ele sofreu uma fratura na mão, né? E ele ainda não pode ter contato, né? Então, o Bruno Viana, infelizmente, não vai poder jogar esses jogos. Pergunta do João Pedro Granete, da coluna do Fla. Quando foi protagonista do Sub-17, com a conquista do Brasileirão, o Lázaro atuou como meia armador e segundo atacante. Hoje ele fez a meia esquerda. Para os próximos jogos, você pretende testá-lo na posição de origem ou achou o resultado da adaptação positivo? O Lázaro é um jogador versátil, né? E eu acho até importante que ele experimente outras posições. Tenho conversado com ele está se sentindo bem em iniciar os jogos abertos pelo lado esquerdo, que foi como ele começou. E na mudança de estrutura funcional, ele jogar um pouquinho mais para dentro, né? Como um meia, né? Mas com toda a liberdade de encostar mais no Rodrigo Muniz, que foi o que eu pedi a ele que fizesse. Porque ele é um jogador que define muito bem. Ele é um jogador mortal perto do gol. E é ali que eu quero que ele jogue. Mas que ele entenda as movimentações que a gente vai fazer para que ele possa, no momento certo, habitar essa posição no campo, né? Então, é importante eu ter o Lázaro podendo jogar como segundo atacante, sabendo jogar como meia e até mesmo momentaneamente como meia mais aberto. Pergunta do Guido Nunes, da TV Globo. Maurício, da arquibancada deu para acompanhar o nível de tensão no final do jogo e o alívio da diretoria quando saiu o gol. Como é para você ter que lidar com essa obrigação de vencer por ser o Flamengo bicampeão brasileiro, começando a temporada, porém com um time de garotos? Isso é uma outra coisa que eu falei para eles até antes de começar o jogo, né? Quem trabalha no Flamengo, quem joga no Flamengo tem que estar acostumado à pressão, né? Independentemente do time que a gente botar em campo, se é um time de garotos ou não, e eu falei para eles que isso não ia ser levado em consideração. Eu falei para eles que a gente ia buscar a vitória do início ao fim, né? A gente teve um momento, né, de desequilíbrio no jogo,
Porém, eles não deixaram em nenhum momento de acreditar, né? A gente tentou ser extremamente ofensivo, colocando o Mateusão, junto com o Rodrigo, no momento onde a nossa equipe já tinha sentido um pouquinho o jogo, né? Até porque nós jogamos o tempo todo buscando esse resultado em cima deles. Mas eu acho que o que vale, né, é eles entenderem realmente que eles vão sempre sofrer pressão, e quanto mais acostumados eles estiverem com isso, melhor para a carreira deles. E para finalizar, pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa noite, Maurício. É a sua primeira partida nos profissionais atuando sem torcida. Qual o impacto dessa experiência para os jogadores da base na estreia? Ajudou a diminuir o nervosismo ou prejudicou a falta de apoio? A estreia é sempre complicada, né? Com torcida ou sem torcida, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, negar, né, a força, né, que essa nação tem com o nosso time, né? Eu gostaria muito de ver o Maracanã lotado, né, com torcida, empurrando esse time. Eu tenho certeza que eles iam ter um rendimento ainda melhor, mas a gente vive um momento onde isso não é possível. Então, assim, eu gostaria muito que tivesse torcida, independentemente se os atletas iam sentir mais ou não. Eu acho que a torcida iria empurrar a gente cada vez mais para frente. Maravilha, muito obrigada, Maurício. Boa noite para você e parabéns aí pela vitória.